Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o concurso para a Guarda Municipal de Vila Velha. Sou o professor Magno Assis e eu vou trazer uma dica para você aqui que eu não tenho visto muito em Direito Constitucional aqui no YouTube. Então o assunto que eu vou trazer hoje é da organização dos poderes. Está lá no seu edital o seguinte, da organização dos poderes do artigo 44 ao artigo 135. Obviamente que a nossa dica aqui de 30 minutos, não vamos conseguir passar do 44 ao 135, mas eu quero pontuar com você aqui as partes, os artigos, os incisos mais importantes que você tem que ter noção nesse assunto que é a organização dos poderes. Algumas coisas pontuais que, se você prestar atenção, você consegue aí fechar a questão desse assunto que não é muito comum cair nesse concurso de guarda municipal, mas nesse caso de Vila Velha está no seu edital. Se está no seu edital, você vai estudar aqui na Vale. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ou inscrita, considere se inscrever aqui, ó. Clique no botão se inscrever, ative as notificações, que é o sininho, você vai ser avisado em primeira mão de tudo que rolar nesse concurso e nos outros concursos também. Talvez você está fazendo um concurso para a Guarda Municipal de Vila Velha, mas ao mesmo tempo você pode estudar para outro concurso em paralelo e talvez passar até um concurso a nível estadual e quem sabe a nível federal, beleza? Deixa aqui embaixo o seu like, ajuda muito o nosso canal e também comente aqui embaixo qual assunto que você quer que esse professor ou outro professor grave aqui para você, beleza? Então vamos colocar o assunto hoje, da nossa dica de hoje, sem mais delongas aqui. E se você quiser conhecer o pacote de aulas para a Guarda Municipal de Vila Velha, aqui embaixo tem um link, você vai ser direcionado aí para falar com um colaborador da Vale ou diretamente no site você consegue adquirir o pacote. Eu tenho certeza que você vai achar o preço espetacular, com questões, material para baixar, teleaula, tudo para você conseguir a sua aprovação aqui na Vale. Vale a pena, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então, vamos lá. Direito Constitucional, o que a gente separou hoje? Se você ainda não segue a Vale no Instagram e nas outras redes sociais, aqui embaixo no card, no link abaixo, temos as mídias sociais da Vale. Esse professor, se você quiser seguir lá no Instagram, sempre estou postando dicas sobre o concurso, esse e outros concursos. É Magno Assis 44. @ Magno Assis 44 no meu Instagram. Eu não tenho Instagram. Quiser mandar uma pergunta, pode mandar no meu e-mail, magnoassis44@gmail.com. Beleza? Vamos lá. Que é o assunto que a gente tem hoje? Da organização dos poderes. Parece um assunto simples, mas tem muitos detalhes que, se você não se atentar, 44 a 135, está no seu edital desse jeito. Se você não se atentar, você pode errar coisas que, em tese, seriam fáceis, mas que um pouco mais de atenção pode te ajudar. Eu espero que você esteja com a sua Constituição na mão, ou material que você possa anotar. Se não tiver, talvez você está num ônibus em algum lugar que você não tem condição de abrir a Constituição ou um caderno para você anotar, eu vou passar para você aqui a Constituição. Acompanha comigo da organização dos poderes. A gente vai vendo os artigos e a gente vai discutindo sobre eles. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. E aqui eu estou falando da organização dos poderes a nível federal, tá ok? Porque a nível estadual e municipal, essa organização dos poderes se dá de forma diferente. No que tange ao poder legislativo federal, ele é dividido em dois, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Então vamos lá. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Mas antes de falar da duração da legislatura, eu tenho que falar que é o nosso sistema legislativo federal. Todo mundo sabe, né, obviamente, que os nossos poderes, de acordo com o artigo 2º da Constituição, são divididos em legislativo, executivo e judiciário. Todos independentes e harmônicos entre si. Esses poderes não podem se sobrepor. Não existe um poder aqui que seja maior do que o outro. Eles têm que ser harmônicos e independentes. O primeiro que a gente vai falar é o legislativo. O legislativo a nível federal, ele é bicameral. O que é um poder bicameral? Bicameral. Quer dizer que esse poder tem 2 câmaras divididas. Se você já foi em Brasília, sabe muito bem. Se você não foi, tem lá o prédio do Congresso aqui, ó. E temos esse símbolo aqui, né, que representa muito bem Brasília quando a gente vê aí. Esse aqui embaixo fica a Câmara dos Deputados e desse lado fica o Senado Federal. Esses 2 poderes, essas 2 câmaras, a união desses 2 poderes a gente chama de Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é o que representa
o legislativo a nível federal. Quando é a nível estadual, a gente fala de assembleias legislativas. Quando é a nível municipal, Câmara de Vereadores. E no Distrito Federal, Câmara Legislativa. Mas a nível federal, o legislativo é bicameral, ou seja, ele tem duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A junção desses dois a gente chama de Congresso Nacional. Então, toda vez que eu quiser me referir às duas casas, eu sempre falo Congresso Nacional. Quando eu quiser referir à Câmara dos Deputados, eu falo só a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, idem. A Câmara dos Deputados, de acordo com a legislação, representa o povo, o Senado Federal, os estados. Todos são cargos eletivos e a legislatura, que é o nosso segundo tópico aí, ó, cada legislatura terá duração de 4 anos. E aqui eu quero muito a sua atenção, porque para senador, tem uma diferença que muita gente não sabe. Muita gente não sabe a questão do senador. O senador, deixa eu voltar aqui, ó. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Ó, duração de cada legislatura. É interessante você saber essa diferenciação. Só ver se vai caber na câmera aqui, ó. Vou colocar de outra cor. 4 anos. Porque não confunda legislatura com ano. Muita gente acha que legislatura é um ano. Legislatura é aquele que ele foi eleito. Ele foi eleito para um mandato de 4 anos, no caso dos deputados. E a gente vai ver, no caso dos senadores, a diferenciação aqui também. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, a Câmara dos Deputados representa o povo e é eleita pelo sistema proporcional. O que é que isso diz pra gente, ó? Mais um adendo aqui para você. A Câmara dos Deputados representa o povo e o voto é proporcional. Eleições proporcionais, né? Sistema proporcional. O que é que o sistema proporcional diz? Eu já acho, se eu não me engano, não sei se é para Vila Velha, eu gravei uma aula há pouco tempo agora, uma dica de YouTube, explicando essa diferenciação do voto majoritário e do voto proporcional. Para a Câmara dos Deputados, ou seja, os deputados federais, a eleição é proporcional de acordo com o artigo 44. E também, como eu já disse, a Câmara dos Deputados representa o povo. Por que o voto é proporcional e qual a diferenciação do voto majoritário? O voto proporcional não vai vencer a eleição, não vai ser eleito aquele deputado que mais tiver voto, e sim aquele partido que mais tiver voto vai ter os seus representantes. Não adianta nada o partido ter um deputado só, e esse deputado é muito bem votado. Se ele não conseguiu atingir o coeficiente, ele não vai ser eleito. Vai depender do voto do partido. Lembrando que, de acordo com o artigo 17 da Constituição, pode haver coligações entre os partidos nas eleições majoritárias. Nas eleições proporcionais, ou seja, eleição para a Câmara dos Deputados, não pode haver coligação. Por esse motivo, aquele partido que teve mais voto vai ter mais cadeiras na Câmara dos Deputados. Lembre-se que aquele candidato que você vota, se ele tiver 1 milhão e pouco de votos, ele vai trazer com ele vários outros deputados, o que faz o nosso voto ser muito mais importante. A questão também dos partidos. Se você é mais de esquerda, mais de direita, olhe bem o candidato que você está votando, porque com ele vai ser, se for um candidato muito bem votado, vai trazer outras pessoas com ele, porque o sistema é proporcional. Se você ainda tiver dúvida sobre o sistema proporcional majoritário, a gente tem aula própria disso aqui. Vamos continuar aqui com o nosso estudo do artigo 44. Eu disse aqui que falou que é o 45, né? E o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Outro dia eu vi uma questão, quero chamar sua atenção para isso, que falava que o número de deputados é feito por lei ordinária. Cuidado, é por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior à eleição, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Menos de 8 e mais de 70. Então, ó, se a Câmara dos Deputados, pega comigo aqui, ó, representa o povo, quanto mais população tiver, mais deputados eu vou ter. Por que é interessante você saber isso? Porque se você não entender isso aqui, quando a gente falar de Senado, você pode confundir. Se a Câmara dos Deputados representa o povo, quanto mais população,
mais deputados federais, certo? No Senado é diferente, por isso que eu quero que você entenda. Só que, para que seja colocado o número de deputados por estado, tem que se fazer uma avaliação no ano anterior às eleições. Ou seja, essa avaliação do número que cada estado vai ter de deputado é feito no ano anterior às eleições. Não pode ser feito no ano das eleições, com um ano antes. Outra coisa que você tem que saber, o número mínimo é 8 por estado e o número mínimo é 70. Já vi questões, número máximo, mudando esse 70 para outros números, 60, 80, o de 8 mudando para 10, para 12. Então, muito cuidado. Quando você vê esse artigo 45, parágrafo 1º, vou mostrar para você. Quando você vira ele aí, ó, dessa forma, o número total de deputados, bem como sua representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. A palavra lei complementar, a expressão lei complementar, cuidado com isso. Lei complementar, a banca gosta de mudar para lei ordinária. Lei complementar, não caia nessa pegadinha. Proporcionalmente à população, procedendo de ajuste necessário no ano anterior às eleições. Eu vi uma questão que trouxe no ano das eleições, mas se você estuda mais um pouquinho, você não erra, para que nenhuma das unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70. A questão que eu vi que caiu há pouco tempo coloca menos de 10 e mais de 60. Então, muito cuidado com isso. A lei complementar já está até aí para você na tela, mas não cai para você, não se preocupe. Cada território elegerá 4 deputados. No Brasil, não tem território. Então, isso serve somente para cair na sua prova. A questão do número de deputados por território só serve para cair na sua prova. Mas se cair, você vai colocar que o território tem que ter 4 deputados. Cada território elegerá 4 deputados. O Brasil não tem mais território, se vier a ter 4 deputados. Então, cada estado vai ter no mínimo 8 e no máximo 70. Sabe aquele estado? Vamos colocar um estado que é pouco populoso. Vou colocar o exemplo do Acre. Eu não sei se é ele, tá? É só a título de exemplo. O Acre não pode ter menos de 8 deputados na Câmara dos Deputados. Mesmo que a população seja tão pequena. Se ele for uma unidade da federação, ou seja, o F, o que é um F? O F é uma unidade da federação. O Brasil é uma federação, é um estado federado. Ou seja, ele é dividido por federações, por unidades de federação. Cada unidade, que a gente chama de UF, é um estado, esse estado com letra minúscula. Esses estados não podem ter menos de 8, nem mais de 70. Vamos pegar um estado bem populoso, São Paulo. Suponhamos que São Paulo fosse contar o tanto de deputado pela população, dariam muitos. Então, o máximo vai ser 70. O mínimo vai ser 8. Então, vai ter sempre um número entre 8 e 70 de deputados por estado. Lembrando que hoje temos 500, o número atual, 513 deputados. Beleza? Outra coisa que você tem que saber aqui, ó, do Senado. E o território, 4 deputados, não se esqueça disso. Do Senado Federal. O Senado tem muitas dúvidas, que as pessoas confundem muito com Câmara dos Deputados. Então, do Senado, a gente tem que, agora eu quero a sua atenção total nessa aula, para não errar quando a gente falar de Senado. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados. Aí está direto da Constituição, essa palavra estados deveria estar com letra minúscula. Por que eu não coloquei com letra minúscula? Porque na Constituição vem dessa forma, mas é um erro. Os estados aí é com letra minúscula, porque chamam os estados federados. E do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então vamos lá. Câmara dos Deputados, o que você tem que saber? É uma parte, é uma das câmaras do sistema bicameral, Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados, representa o povo. Se ela representa o povo, quanto mais povo, mais deputado. No ano anterior, vai se fazer uma conta para saber quanto que cada estado vai ter. Lembrando que é um mínimo 8, máximo de 70 e o tipo de voto é proporcional. Outra coisa, se tiver território, o número de deputados no território será 4. Muito cuidado, porque não tem território, mas serve para cair na sua prova, que está na Constituição. Se tiver território, 4 deputados. Vamos agora falar de Senado Federal. A gente falou da Câmara. A gente vota, todo mundo vota, e muita gente, a maioria das pessoas não sabe como funciona a Câmara dos Deputados, e a gente não sabe também como funciona o Senado Federal, para que serve o senador, para que serve um deputado. Eu já disse que o deputado representa o povo, e o senador? Vai aparecer na sua tela o que representa o senador. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então vamos lá para você não errar. Olha aqui, ó.
A gente chega no meio da nossa aula, vai dar para entender aqui. A Câmara dos Deputados representa o povo, Câmara dos Deputados. Quanto mais povo, mais deputados. Mais povo, mais deputados. O Senado Federal representa os estados. O Senado Federal representa os estados. E aqui eu não posso olhar a quantidade de povo, porque um estado igual o Acre, que tem menos população, é uma unidade da federação. Ele tem o mesmo peso de São Paulo, que tem uma grande população. Para o Brasil, o Acre e São Paulo não existe diferenciação entre eles. Aí eu não estou falando mais de povo, eu estou falando de unidade da federação. Cada unidade da federação, independente da quantidade de pessoas que moram nessa unidade da federação, independente da arrecadação de impostos dessa unidade da federação, ela tem que ser tratada de igual para igual. Não existe hierarquia entre as unidades da federação. Por isso que mesmo um estado pequeno ou um estado grande, mesmo o Distrito Federal, eu vou ter três senadores, independente da quantidade de população. Não é igual como na Câmara dos Deputados. Quanto mais população, mais deputados. No Senado, não é assim. Cada estado tem 3 e o Distrito Federal também tem 3. Então, se o Senado Federal representa os estados, o número é igual. 3 senadores por estado. Independente do tamanho do estado. 3 senadores por estado, mais 3 no Distrito Federal. Vamos continuar aqui, para a gente não perder a questão dos senadores. Cada estado e Distrito Federal elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos. 8 anos. 8 anos. Diferente da Câmara dos Deputados, o mandato do senador é de 8 anos. Então, como é que faz? Por que de 4 em 4 anos eu voto num senador? Então, você pensa assim, 8 anos, como é que eu vou votar em senador se ele fica 8 anos? Então, tem uma eleição que eu não vou votar. Aí a gente vai ver isso aqui, a diferença. Por que tem todos, de 4 em 4 anos você vota em senador, apesar do senador ficar lá 8 anos. Por quê? Porque você só renova 2 terços e 1 terço. Uma eleição você vota em um senador, na próxima eleição federal você vota em 2 senadores, de modo que aquele que você votou e foi eleito na eleição passada, ele não vai poder ser candidato agora, porque já vai estar em seu mandato de 8 anos. Então, o Senado nunca vai se renovar 100%, mesmo que você vote em candidatos, todo mundo vote em candidatos diferentes, porque ou você vai votar em 1 terço, ou você vai votar em 2 terços. Então, um ano você vota em 2 senadores, uma eleição, e na próxima eleição, para senador, você vota em 1. E assim sucessivamente. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, vem aqui comigo, ó. Cada senador, 2 suplentes. 2 suplentes por senador. Não existe essa figura para deputado, tá? Dessa forma na Constituição. 2 suplentes por senador. E essa questão de renovar 1 terço e 2 terços. De 81 senadores, você vota uma eleição, você vota em 1 terço, e na outra eleição você elege 2 terços. Ou seja, aquela eleição em que vai ser renovado, igual a eleição que passou agora, vai ser renovado, você vota em um senador só. Na próxima eleição, daqui a 4 anos, em 2026, você vai votar em 2 senadores. Você vai votar em 2 senadores. Quais vão ser eleitos? Pelo voto majoritário. Diferente da Câmara dos Deputados, vou até apagar ela aqui, o Senado Federal, o voto é majoritário. Qual é o sistema do voto majoritário? Voto majoritário. Vai ser eleito aquela pessoa que tiver mais votos, diferente da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados vai ser eleito aquele partido, aquele candidato que estiver acima do partido. Se você tiver dúvida nisso, tem aula aqui disso. Não vou entrar porque está lá em partido político, lá no artigo 17. No voto majoritário vai ser eleito aquele que tiver mais votos. É o mesmo que acontece nas eleições do Executivo, para presidente e vice da República, governador e vice dos estados.
governador do Distrito Federal, prefeitos e vice-prefeitos são eleitos pelo sistema majoritário, que é o que a população mais conhece. Quem vai vencer? Aquela pessoa que tiver mais votos. Na eleição proporcional, que é da Câmara dos Deputados, isso não acontece. Quem vence é aquele candidato do partido, naquele partido tiver mais votos. São, se não me engano, 17 contas que você tem que fazer para saber quantos votos, depois da eleição, quantos votos um deputado precisa para ser eleito. Então, o voto proporcional, ele gera mais confusão mesmo. Cada senador será eleito com 2 suplentes, já falei, o parágrafo 3º e o artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Não confunda isso. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Salvo disposição constitucional em contrário, ou seja, se essa tomada de decisão tiver que ser feita em uma das casas, vai ser por maioria dos presentes. E como essa maioria dos presentes só vai valer se a maioria estiver presente. Exemplo, na Câmara dos Deputados são 513. Metade de 513, metade é 250, metade de 3 é 6, então 257. Para que seja deliberada qualquer coisa, tem que estar presente no mínimo 257 deputados. Desses 257, para que seja decidido, tem que ter, no mínimo, a maioria. Qual a maioria de 250? 100, 125, 3, 4, 129. Então, 129. Hoje, na Câmara dos Deputados, seriam 129 pessoas. Se no mínimo 257 estiver presente, o voto de 129 pode decidir. Mas lembre-se que isso é quando não tem disposição constitucional ao contrário. Algumas coisas para a Câmara dos Deputados decidir, o quórum é diferente. Exemplo, uma emenda constitucional precisa de 3/5. Então, tem várias leis que têm um quórum separado. Se não estiver falando nada da quantidade, vai usar-se esse critério, o critério do artigo 47. Qual o critério do artigo 47? Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das casas e das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Muita gente confunde isso, e eu não quero que você confunda uma coisa que não é difícil de saber, só que muita gente tropeça porque ela não consegue entender por que diz maioria e logo depois fala maioria absoluta. Maioria absoluta é porque conta todos os membros e a maioria dos votos é dos presentes, beleza? Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente continuar entendendo as atribuições do Congresso Federal. As bancas gostam muito de saber se o candidato tem noção das atribuições do Congresso Nacional e das atribuições do Poder Executivo, principalmente. Então, para a sua prova, saber as atribuições do Congresso Nacional é muito importante. Vamos apagar isso aqui, a gente tem um restinho aí da nossa dica, a gente consegue passar aí do Poder Legislativo das atribuições do Congresso Nacional. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse tempo aqui que eu estou apagando o quadro para se inscrever, ative as notificações e o sininho, que ajuda muito você. E também, se você ainda não segue a Vale no Instagram, siga a Vale no Instagram, está aqui embaixo do card, @vale.concursos, e também conheça a nossa plataforma. Eu tenho certeza que estudando com a Vale, você não vai se arrepender, beleza? Me segue lá, @magnacis44 no Instagram. Tenho certeza que você vai gostar aí das postagens que esse professor posta para te ajudar na sua jornada rumo à aprovação. Então vamos lá, as atribuições do Congresso Nacional. Atribuições do Congresso Nacional está no artigo 48, está dentro aí de organizações dos poderes, e a seção 2 fala das atribuições. O que cabe ao Congresso Nacional? A banca gosta muito de pegar no pé do candidato que não sabe disso. Então uma questão disso pode salvar sua vida. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, não exigida essa para os especificados no 49, 51 e 52. Então, do 49 em diante, não precisa de sanção do presidente. O 48 precisa de sanção presidencial, dispor sobre as matérias de competência da União, especialmente sobre. O que é a sanção do Presidente da República?
o Congresso Nacional vai votar e o presidente vai sancionar. Emenda à Constituição, por exemplo, o Congresso vota, o presidente não precisa sancionar, ou seja, concordar embaixo. E se o presidente não concordar e volta para o Congresso Nacional, tem que fazer uma nova deliberação. E o Senado pode até aprovar sem a sanção do presidente, mas isso é assunto para outro caso. O que você tem que saber é que é do 48. Esses assuntos que estão presentes no 48 necessitam da sanção presidencial. Quais são essas disposições, quais são essas matérias que o Congresso Nacional vai deliberar e precisa da sanção presidencial? Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Geralmente, quando a banca gosta de cobrar isso, ela gosta de cobrar isso um copiar e colar. Então, infelizmente, você vai ter que ler isso várias vezes e fazer questões até você não errar mais questões de atribuições. Infelizmente, é decorar. Eu não gosto ali que o aluno fique só no decoreba, só que não tem como você saber das atribuições sem ler várias vezes. É claro que você tem que entender, mas você tem que ler várias vezes até isso entrar na sua cabeça. E essas atribuições do 48, 49, 51 e 52, a banca gosta muito de diferenciar quais precisam de sanção presidencial e quais não precisam. Lembrando que o 48 precisa de sanção presidencial, o 49, 51 e 52 não precisam. O plano plurianual de diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, o Congresso Nacional também delibera, precisa da sanção presidencial. Tudo que envolve aí aumento de despesas, se você começar a reparar isso, tudo isso tem aumento de despesas, ou aumento de arrecadação, ou diminuição de arrecadação. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e de bens do domínio da União. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. No caso dos estados, além da sanção presidencial, vai ter que ser ouvido também as assembleias legislativas. Professor, o que são assembleias legislativas? Assembleias legislativas, só para um parâmetro aqui, ó, no legislativo federal, você tem a figura do Congresso Nacional, que é dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. No legislativo estadual, você tem as assembleias legislativas. As assembleias legislativas é onde ficam os deputados estaduais. Lembrando que o Distrito Federal não tem Assembleia Legislativa, ele tem Câmara Legislativa. E a nível municipal, ou legislativo, é a Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores a nível municipal. Lembrando que a nível municipal a gente não tem a figura aí do Poder Judiciário, porque o Poder Legislativo é a Câmara dos Vereadores, o Poder Executivo é o Prefeito, e não temos a figura do Judiciário a nível de município. A nível de Estado, a gente tem os TJs, os tribunais, e a nível federal, os tribunais superiores. Então vamos lá. Continuando. Transferência temporária da sede do governo federal e concessão de anistia. Então, quem concede anistia é o Congresso Nacional. A concessão de anistia precisa também da sanção do presidente. Vamos ver mais alguns aqui que dá para dar tempo da nossa dica sem atrapalhar o nosso horário. Organização administrativa e judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal. Esse cai menos, mas é bom você saber. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observada o que estabelece no artigo 84. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Aí a gente tem telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites e emissão e o montante da dívida mobiliária federal. Aqui, e também a fixação do subsídio dos ministros do STF, observado o que dispõe o artigo 39, parágrafo 4º. O artigo 39 fala do teto. Ninguém pode receber mais do que um ministro do STF, que é o teto
do funcionalismo público. Então, o que você tem que saber de artigo 48? Todas as atribuições do Congresso Nacional que precisa de sanção do presidente da República. O que você tem que atentar? Comece a ler do 47, 48, 49, 50, 51 e 52 e você vai começar a notar que tudo aquilo que tiver aumento de despesa, tiver a ver com dinheiro, isso ajuda você a decorar. Infelizmente, você vai ter que decorar. Tudo aquilo que envolve dinheiro, tudo aquilo que vai envolver dinheiro, orçamento, diretrizes, vai precisar de sanção presidencial. Sanção do presidente. E vai estar escrito no artigo 48. Os demais, a gente espera que tenha mais dicas aqui. Eu vou te passar aí os bizus das outras do 49 em diante. Mas para o 48, tudo aquilo que houver aumento ou diminuição de despesa, tudo aquilo que envolver moeda, o Congresso Nacional vai deliberar, mas vai precisar de sanção do presidente da República, que tem diretamente a ver com o Executivo. Beleza? Um abraço do professor Magno Assis. Se você assistiu até aqui, eu te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, comenta aqui embaixo qual assunto que você quer que esse professor grave, me siga lá no Instagram e avale. E conheça a nossa plataforma, eu tenho certeza que você vai adorar os professores, são pessoas excelentes, você tem acesso aí para tirar qualquer dúvida. Beleza? Um abraço, que você seja aprovado na Guarda Municipal de Vila Velha. Tchau, tchau.